E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, hoje eu vou fazer uma breve resenha a respeito desse grande clássico, O Último Dia de um Condenado, A Morte, do grande escritor Victor Hugo. Esse livro aqui ele se propõe fazer um retrato psicológico de uma personagem que foi condenada à pena de morte. E Victor Hugo escreve isso no século XIX, no momento em que a pena de morte ainda era um meio legal de punição contra crimes. E Victor Hugo ele deixa claro nessa história, né, toda a brutalidade que era, né, a pena de morte para o ser humano, para a moral social. Bom, esse personagem ele vai escrever em primeira pessoa todos os seus sofrimentos, todas as suas questões interiores, e o leitor acaba se identificando bastante com todas essas angústias. Passam-se, se eu não me engano, 6 semanas em que esse relato desse prisioneiro é escrito, e até o último momento em que ele vai ser guilhotinado às 4 horas da tarde. E isso é uma coisa bem interessante, porque em todo momento ele está escrevendo e é como se o leitor tivesse com ele dentro da prisão, vivenciando todas aquelas questões. A contagem do tempo também é uma coisa que vai se tornando mais agonizante, né? Porque o tempo ele vai acabando. E Victor Hugo ele deixa claro no seu prefácio dessa edição aqui que eu tenho, que é da Clássicos Econômicos Newton, se eu não me engano de 1995, não circula mais, obviamente, hoje no mercado. Eu adquiri esse aqui num sebo, mas eu acho que outras edições têm esse prefácio que o Victor Hugo escreveu. E nesse prefácio ele coloca justamente os motivos dele ser contra a pena de morte. E ele tenta refutar todas as visões que eram a favor da pena de morte. Ele tenta refutar a visão de que a pena de morte era necessária por causa do caráter educativo e de sensibilização da sociedade, que ele diz que ocorre justamente ao contrário. A sociedade ela acabava se acostumando com aquela barbárie e que a pena de morte acabava se tornando de um mecanismo de punição legal, se acabava sendo um mecanismo de espetáculo, de espetacularização da barbárie e da violência, e a sociedade acabava se tornando resistente e insensível à violência, o que justamente refutaria esse ponto, segundo ele. Outro motivo que eu achei interessante é o caráter de prejudicar a família do condenado, né? Porque a partir do momento que o condenado é morto pelo Estado, o Estado estaria, segundo Victor Hugo, roubando a família desse condenado à morte, porque a família sofre junto a sentença de morte. É como se a família morresse também. É como se o Estado estivesse matando a família, devido ao sofrimento incomensurável que é perder um membro da família daquela maneira. Enfim, ele vai colocando seus motivos nesse prefácio, e esse prefácio é justamente de muita importância para que se possa entender a narrativa, né? E uma curiosidade histórica, né, é que esse livro ele influenciou o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, em que no seu romance O Idiota, o Dostoiévski ele vai fazer também uma crítica à pena de morte. E ele vai fazer essa crítica por meio da voz do príncipe Mishkin, que também, assim como Victor Hugo, foi nesse romance um grande humanista e defensor da vida. E Dostoiévski, né, foi muito influenciado por essa obra aqui, também porque ele foi condenado à morte pelo czar, porque ele participou do círculo, né, de Petrachevsky, e que se propunha derrubar o regime do czar. Então ele foi condenado à morte, mas aí quando chegou lá os oficiais disseram que a pena dele foi comutada, né, para trabalhos forçados na Sibéria. Então Dostoiévski ele foi muito influenciado pela obra, e ele viveu justamente isso, né, que esse personagem dessa obra viveu, porque
o Dostoiévski achava que ia morrer. E esse personagem também, ele tem muito forte nele a certeza da sua finitude e a descrença, né? E toda essa angústia que permeia essa dificuldade de compreender que naquele instante você não vai mais existir. Bom, então esse livro aqui ele está também recheado de referências históricas. O Victor Hugo ele escreve esse livro nos últimos anos da dinastia Bourbon. Ele também faz referência a diversos nomes da época, né? Dentre eles Charles Henry Sanson, que foi um carrasco que chegou a matar mais de 3.000 pessoas e chegou a executar Luís XVI. Ele aparece nessa história. E essa aqui é uma obra que não perde o seu alcance social, né? Porque até hoje nós vivemos essa coisa, né, do bandido bom e bandido morto. E para você que pensa assim, leia primeiro essa obra que você vai se surpreender com esse ponto de vista do Victor Hugo. Sei que muitas pessoas são favoráveis à pena de morte, mas eu acho interessante nós termos contato com opiniões divergentes, ainda mais vindas desse grande escritor, desse grande humanista, Victor Hugo, e acredito que quem for favorável à pena de morte, lê isso aqui, com certeza vai se surpreender, devido à capacidade de argumentação, a capacidade de construção da personagem, uma personagem complexa, uma personagem profundamente humana, em que você se conecta totalmente a ela, né? Enfim, é um livro que eu recomendo a leitura. E é isso, pessoal. Muito obrigado.